Do senhor botar para gravar, deixa eu só perguntar, essa aula passada agora, a lista de chamada foi automática? É automática. É automática. Ok. Quando tiver lista que não é automática, eu aviso vocês, tá? Bom, pessoal, então a gente está aqui em Ciências da Religião, conversando sobre o dossel sagrado. E nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 1, no 1.2, né? Que é Religião e Manutenção do Mundo. Nossos objetivos são entender esse conceito de manutenção do mundo em Peter Berger, analisar como a religião legitima e estabiliza as ordens sociais e refletir sobre a função da religião em contextos contemporâneos de crise e mudança. Como eu atrasei para começar essa aula, eu vou esticar ela um pouquinho mais, além das 9, né? Mas não tanto, porque eu tenho que pegar meu ônibus. Eu não consigo correr agora. Então tá. Aí eu pedi para vocês responderem quem define o que é normal na sociedade nos dias de hoje. Se é a ciência, se a religião é que define o que é normal, se é a política ou as redes sociais. A Pantini falou que são as redes sociais. O Paulo disse que não é nenhuma. A Bianca, hoje em dia, como a Paula disse, as redes sociais influenciam grandemente, mas também refletem o que a sociedade já conserva há muito tempo. A ciência, infelizmente, acredito que é muito ignorada, portanto, não tem tanto poder de influenciar, porque a ciência não daria uma definição do que é normal. Boa. Július? Oi, professor, deixa eu baixar a mão aqui. Eu iria pelo viés de redes sociais, mas eu acho que está faltando o ponto do... São as pessoas e o sistema econômico que decidem. A rede social é só um megafone, e é um megafone muito alto. Porque o ser humano ele foi condicionado a viver em grupo, né? A gente evoluiu como animais que vivem em grupo. Né? E a gente desenvolveu toda a nossa parafernália neural para viver em grupo e dividir ideias e conversar e socializar. Então, quando a gente tem uma ferramenta que amplifica isso, qualquer ondinha, marolinha vira um tsunami, né? Então, são as próprias pessoas dentro da sua mentalidade que vivem dentro do seu sistema econômico que decidem o que é ou não é aceitável, ou que é popular, ou que não é. A rede social é só um grande megafone, que agora a gente não tem mais grupos isolados. Uma coisa interessante, um fenômeno interessante que você pode usar para medir isso, é lembrar que uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente tinha pontos de referência sociais, porque todo mundo tinha, né? Então a gente tinha aquele apresentador de TV, que todo mundo sabia quem era. E ele falava com um público muito grande. A gente tinha, sei lá, o Faustão, tá ligado? O Silvio Santos, inclusive, né? Você tem pessoas que todo mundo sabe quem é, porque elas são pontos de referência. E conforme a gente foi criando redes sociais, um fenômeno meio engraçado acontece, que a gente tem um alcance maior de pessoas, mas a gente tem um isolamento maior de grupos. Então, às vezes, a gente não tem mais um ponto de referência, entendeu? Porque às vezes o cara que é popular na sua bolha, eu não faço ideia de quem seja, né? Um problema é que vira e mexe essas bolhas se estouram e uma começa a estourar em cima da outra. E a gente tem essa impressão que os trends, né, eles passam e vêm muito rápido, né? Mas é porque a gente tem esse fenômeno meio irônico da gente estar falando para um público maior, mas se isolando em grupos menores, né? E eu acho que é por isso que a rede social faz tão mal pra gente, na verdade, por causa disso. Boa. Boa. Concordo. Às vezes que a gente fica atrás do algoritmo, né? O tal Exato. do algoritmo. É pior ainda quando você tem isso, né? Que manipula e segura, porque dá dinheiro isso. Pois é. Daí, por exemplo, mecanismos de controle não vão existir. Você colocar um cara que é defensor de qualquer absurdo, como, sei lá, um coach. o cara também. É um coach. O cara é um coach, o cara é. É que o coach, o problema dele é que ele é carismático. E ele fala bem, ele convence. Por isso que ele parece que ele sabe muito, né? Ele parece que ele sabe muito, né? Mas eu acho o Danny Kruger, pô. Danny Kruger em vida. Exatamente. Eu acho que o problema da rede social é outro também. Porque antigamente você tinha um pensamento merda, intrusivo, assim, sabe?
E aí você pensa consigo, mas, porra, essa coisa foi estranha, eu nunca mais vou pensar a respeito. Porque se você falar para as pessoas, você vai ser atacado. Na internet, você tem esse pensamento estranho, você procura ele no Google e você acha uma comunidade de umas 200 pessoas que pensam igual. E aí você se sente validado. E é por isso que tem tanto movimento violento surgindo de fóruns na internet, essas coisas. Que hoje em dia, porque é normal do ser humano ter pensamentos violentos. É normal da gente ser um animal. Assim. Mas o problema é que a gente, como sociedade, tinha um mecanismo de invalidar, de travar isso. Agora a gente não tem mais. Agora você vai em qualquer lugar e você acha um grupo de pessoas que compartilham do seu ideal violento. E aí você vai na rua e mata quem você vê na rua porque tem meia dúzia de pessoas te validando, entendeu? Ou você mantém um comportamento nocivo por causa disso. Por isso que eu acho que é mais as pessoas do que a rede social. São os usuários da rede social, então. Ela só dá um alcance. É só dar um alcance. Quem levantou aqui na sequência? Bianca, não falou ainda. Fala, Bianca. Boa noite, pessoal. Boa noite, Julius. Puxando aí o gancho, você estava falando sobre a validação que as pessoas recebem para poder fazer alguma coisa. Eu vou usar o argumento para poder reforçar o meu outro argumento, que eu acho que é a religião que domina mais, que influencia mais, num primeiro ponto, não totalmente depois, porque eu lembrei de religiões, por exemplo, a própria religião cristã, enquanto você frequenta, por exemplo, a igreja, você passa a se comportar de acordo com os outros membros dessa igreja, né? Mas outras religiões, por exemplo, islâmica e outros, também tem um comportamento de grupo muito reforçado, né? Que as pessoas reproduzem muito o que as outras estão fazendo, o que o líder fala para eles fazerem, e às vezes sem, dentro de qualquer religião, muitas vezes acontece sem o pensamento crítico, né? Inclusive, às vezes ações objetáveis. Prontinho, falei. Ótimo, ótimo. No meu trabalho de conclusão do mestrado, eu coloco o grande peso sobre os ombros do, dizer, bastante sanguezinho na mão dos líderes religiosos, porque o membro faz o que o líder manda. O cara vota em quem o líder manda. O cara larga a família porque o líder mandou. A mulher se anula porque o líder falou que a mulher tem que calar a boca. E a mulher tem lugar. Entende? Olha só como é triste. A religião que era para ser o que a gente viu em sociologia lá, né? Essa liga social, né? O que dá sentido à vida e tudo mais, dá sentido mais negativo às vezes. Entende? E olha aí para onde é que caminha. Igrejas que estão fazendo um minuto de silêncio por causa da morte de um extremista político, por causa do falecimento, né? Alguém passou ele, alguém fez ele transcender, com base naquilo que ele mais amava, com base naquilo que ele defendia, que era o quê? Armas. Além disso, o cara defendia a ideia de supremacismo, cara. Supremacismo racista, né, cara? Daí, as religiões estão indo para essas bandas, né? Paulo, fala comigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Eu comentei até na aula passada, e nessa também, que do meu ponto de vista, nenhuma dessas opções responderia a questão. Mas, na verdade, eu tenho duas questões. Ou essa primeira que eu afirmei, nenhuma das alternativas respondem realmente a questão, ou todas elas respondem ao mesmo tempo, porque, sinceramente, a ciência, a religião, a política e as redes sociais estão interligadas à sociedade. Então, todas elas estão englobadas juntas.
Não tem como a gente diferir uma da outra. Mas mesmo que tivesse, do meu ponto de vista, mesmo que tivesse, o que que seria normal? Eu acho que quando a gente vai tentar definir alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pesquisar o significado dessa coisa no dicionário da língua portuguesa. Se cada um for lá pesquisar o que significa normal, o conceito de normalidade, significa frequência, tem a ver com frequência, a frequência com qual tal coisa acontece. Normalidade não tem a ver com certo nem com errado, e sim com o número de vezes que essa coisa acontece. Como essa aula aqui vai ficar exposta em público, eu vou evitar falar certas palavras. Vou amenizar, mas quem for maior de idade vai entender. Coisas como estunfro, por exemplo, aí, quem quiser entender, entende. Ou coisas desse tipo, levar os outros de arrasta para cima, essas coisas, entendem? Não são certas perante a maioria de todas as sociedades, não é uma coisa correta. Sempre tem uma pena, uma lei para uma coisa que puna esse tipo de atitude. Agora, é normal? É normal, porque acontece com frequência em todos os cantos do mundo, durante todo o percurso da história. Então, a partir do momento que a normalidade tem a ver com frequência, é anormal. E quem define o que é normal? Aí voltando à pergunta do senhor. Por isso eu disse, não é nenhuma dessas opções. Ou então é uma só, que no caso seria a sociedade, porque a sociedade engloba todas as outras. A sociedade traz a ciência, a religião, a cultura, o folclore, ela traz tudo. Então, assim, é uma pergunta realmente muito interessante, muito difícil de responder. Porque o normal, diferente do que a galera acredita, não é o certo. Não é o certo. O normal é o usual, é o Beleza. frequente, é o Já que vou, acontece sempre. já Enfim, vou te dar essa definição. Eu quero ouvir a Paula, que levantou a mão, Paula Fantini, e já vou te dar essa definição aí a partir do autor que a gente está trabalhando. Professor, eu ia falar que eu concordo em parte com o Paulo, porque realmente estão normalizando coisas que não deveriam ser normalizadas. Por exemplo, hoje, uma colega minha da época de escola postou a seguinte frase, que inclusive me perdoem aí. Eu espero que não tenha criança assistindo essa aula, mas ela postou. Se tiver, vai para Tem YouTube que Kids, levar né? a vida com pau, cachaça e dinheiro. Eu fiquei, Como é que é? então não é normal levar a vida com pau, cachaça e dinheiro. E eu fiquei, mano, não é normal dizer isso, não. Ok. A gente normalizou isso aí. Mas outro negócio, viu? É que atualmente, com todas as músicas, um monte de coisa, endeusando mulheres que trabalham com o corpo, eu já consigo ver criança falando que quando crescer quer ser, né? Modelo. Job. Exato. E é muito triste, mas está sendo normalizado. O que É. não é normalizado na religião, por exemplo. Né? Usar o corpo é algo. Não pode. Mas atualmente nas redes sociais, bora lá, é legal. Todo mundo, vamos. Mas é estranho. É errado. É esquisito. Július? Desculpa eu falar de novo, senhor. Eu sei que você precisa seguir ela. Eu ia falar um negócio, mas antes disso, só complementando o que a Paula falou, depende da religião, Paulo. Se eu estivesse na Grécia Antiga e me chamassem para uma missa do Dionísio, eu não sei se eu ia, não, cara. E também na mesma. calma aí, mano, mas aí tu distorceu a parada completamente. Desculpa te interromper, mas tu levou pra outro cenário, pô. Na Mesopotâmia Antiga você tinha as prostitutas sagradas. Pô, lá na Mesopotâmia Antiga a gente não sonhava nem em ser minério, pai. Mas assim, eu ia falar, mas ainda voltando pro debate, eu terminei de ler o livro Duna ontem, Pata Calhamaço, 600 páginas, e ele é um ensaio muito interessante sobre o papel da religião em ditar os rumos das coisas. E resumindo muito rápido a história, é sobre um menino que é um futuro muito, muito distante, milhares de anos no futuro, então a humanidade já vive no espaço, e tem um planeta lá, e os planetas eles são que nem feudos, e tem um imperador que cuida. Então, assim, é uma história de época num cenário fictício. E aí você tem esse menino, que ele é filho de um duque, de um feudo, e aí o pai dele é levado... Eu vou spoiler a história toda aí pra você, tá?
Ele é levado para um outro planeta em que eles têm um recurso muito importante lá, que é um minério muito importante para o Império. E quem é dono desse feudo acaba tendo muito prestígio, né? O pai dele aceita ir para lá, só que assim, é um trabalho muito difícil, né? E no fim o pai dele está sendo traído pelo imperador, o imperador faz um esquema para o pai dele ser assassinado, né? Porque ele estava ganhando muito poder, e os feudos não podem ser maiores que o imperador. E o menino consegue fugir, ele foge para o deserto desse planeta, que é um planeta todo desértico, onde ele encontra um povo que vive lá. Esse povo, eles são descendentes de árabes, né? Do passado muito distante. E eles têm toda uma sociedade, uma religião ali do deserto. E aí esse menino, ele começa a viver... É o Lawrence da Arábia espacial. Ele começa a viver entre eles, assim, e aos poucos ele vai se tornando um guerreiro deles, ele vai ajudando eles. Mas, assim, tudo também por interesse próprio, né? Porque ele quer ganhar o trono dele de volta, né? Porque na cabeça dele ele é o duque por direito daquele planeta. Então ele manipula de uma certa forma, indireta e diretamente, ele acaba manipulando esse povo para acreditar que ele é um líder religioso, né? Ele leva eles para uma guerra santa contra os inimigos e no final do livro ele consegue tomar o trono assim mesmo, só que ele não se sacia com isso. Ele começa uma guerra santa por todo o universo atrás do imperador. E aí o livro, assim, eu estou simplificando muito, mas é uma história muito interessante, ele tem muitos trechos que o autor ele debate muito o papel sobre o fanatismo religioso, né? Sobre o fundamentalismo religioso, e como é uma pessoa que veio, por exemplo, de um lugar completamente distante, de um planeta colonizador, veio ali para aquele povo de fora, se infiltrou entre eles, assim, foi aceito entre eles e acabou absorvendo para si, virou uma lenda entre eles, né? E criou uma religião, um culto em volta dele, né? Então ele é um livro muito sobre esse perigo de você criar um fundamentalismo, né? Com base nisso. E naquele momento, fica normalizado, até os próprios personagens acabam discutindo sobre que é normalizado as pessoas serem fanáticas pelo cara. Porque para eles ele é um líder religioso, né? Então é um livro que ele aborda muito isso. Eu acho interessante que ele aborda muito também o papel da sociedade humana, né? Ele destrincha um pouco a sociedade humana, como a gente é no nosso núcleo, né? De primatas mesmo, aquela coisa humana de viver em grupos, né? Os pequenos rituais do dia a dia, né? Essas coisas. E eu acho engraçado porque eu lembro, quando eu era pequeno, eu vivia na periferia, eu vivia em São Paulo, então assim, a maior cidade do país, né? Mas eu vivia numa periferia, né? Você tinha uma ruazinha. Aquela rua é a pequena comunidade que eu fazia parte. Né? E você vê que, refletido naquilo, depois eu parei para refletir, que você tinha ali o xamã, que era o líder religioso daquele grupo, né? Você tinha vários arquétipos, aí você tinha o lugar, as crianças que aprendiam com um vizinho específico ali, as coisas de brincadeiras e tal, que era aquele vizinho que ficava de olho nas crianças para não correr nenhum perigo brincando na rua. Você tinha ali o cara que trazia comida, porque ele tinha um restaurante ali na rua. Então você vê como, no fundo, toda a nossa interação humana, mesmo as virtuais, elas acabam caindo nesse pequeno microverso, né? E esse livro trata disso e me fez ficar refletindo bastante sobre. Boa. Ainda vou ler. Ainda nem assisti, já saiu Duna 2, né? Eu nem assisti porque quero fazer direito. Tem uma sequência. Como é que é? 4 horas os 2 filmes, e os 2 é um livro de 600 páginas. E ainda ficou muita coisa de fora. Não, 4 horas cada um? Não, é 2 horas cada um. Ah, não. Eu assisti o filme que eu mais gosto, cara. O filme que eu mais gosto. Interestelar. Tem 3 horas, eu não consigo colocar minha esposa para assistir. Pois não é. Consigo colocar. Não vou assistir 3 horas? Não, vou assistir. Pretendo, vou assistir parcelado. Pessoal, vou ler os comentários de vocês aqui. A Vanessa, agora ninguém mais pensa em trabalhar, ter uma profissão, só em ser youtuber. Então, eu acho que tem um caminho que a internet pode ser interessante, né? Mas, falando em termos marxistas, o YouTube, o dono do YouTube é dono dos meios de produção. Então, você trabalhar, depender do YouTube, é você escravizar-se voluntariamente. Assim, o YouTube é uma plataforma, as redes sociais são plataformas. Eu estou indo para o TikTok para ganhar dinheiro. Com a produção de conteúdo, um conteúdo que eu acredito ser relevante. Se eu puder ganhar dinheiro com isso, por que não, né? Sem precisar extorquir ninguém, né? Se fosse esse o caminho, eu abria uma brincadeira. Vocês sabem o que eu vou falar. Então, as redes sociais, eu acho que elas são caminhos, né? Mas aí, se você vai pensar em ganhar dinheiro,
Utilize esses caminhos para migrar para uma plataforma, entendeu? Olha, tem mais desse conteúdo, tem um conteúdo aprofundado ali, entendeu? E vai para outro canto, porque YouTube ele desmonetiza com uma facilidade grande, tem políticas esquisitas, enfim. Estamos aqui, né? Você que está assistindo gravado essa aula, estamos no YouTube, né? Mas essa aula acontece no Google Meet. Infelizmente, ter uma profissão honesta agora é mais vergonhoso do que você trabalhar mostrando o corpo. Pois é. Eu estava no Kawaii, eu saí do Kawaii, que eu vi o Kawaii mostra mais corpinho. E eu não tenho corpinho para mostrar, né? O Kawaii tem muito mais projeção de conteúdo adulto, cara, do que conteúdo que interessa, que me interessa, pelo menos, né? Talvez para quem é o público. O Paulo rindo ali, a Paula também. Mas olha só, e não é nem questão de algoritmo. Não é questão de algoritmo. Já criei 2, 3 contas. De algoritmo, assim, né? Ah, não, que você pesquisou lá corpinho, né? Não pesquisei corpinho, queridos. É por perfil. É homem, tantos anos, tal região. Vai oferecer corpinho, cara. Por quê? Porque ele quer que eu clique no tigrinho do corpinho. Entendeu? Realmente. Não existe apenas Nilcélia, não existe apenas um único fator que define o que é normal na sociedade, mas uma intenção complexa e multifacetada entre todos esses elementos: a ciência, a religião, a política e as redes sociais. As normas sociais são construídas e envolvem ao longo do tempo, e cada um dos seus campos exerce sua própria influência no processo. Eu vou entrar agora para a gente falar sobre o que é normal, que o Paulo estava falando lá, que é preciso ir na definição. A Paula falando, né, que os primos dela acham perca de tempo estudar, que o negócio é ganhar dinheiro no TikTok. Július, por que ser youtuber na teoria tira da alienação do trabalho? O povo não quer trabalhar na alienação do trabalho. Eles buscam opções que você seja o dono do seu meio de produção. O seu canal não é seu, é do YouTube. A sua rede social não é sua, é da Meta, é da ABCD. Não é tua, entendeu? São canais, eu acho que são formas de você alcançar um público legal. É uma plataforma, entendeu? Uma plataforma para expor. Por exemplo, você pode tranquilamente, depois da sua graduação, produzir materiais, livros, planos de aula, vender plano de aula, que tem professor que é preguiçoso, infelizmente, ou não tem tempo, ou, enfim, não sabe fazer, se especializa em montar planos de aula, venda planos de aula, entendeu? E o YouTube, as redes sociais são plataformas que vão te mostrar para a sociedade, né? É a propaganda. Do ponto de vista leigo, a pessoa que está desesperada acha que esse é o meio de ser dono, né? Dessa forma, o iFood e afins têm condições tão precárias, mas todo é sintoma de alienação do trabalho. E voltamos a falar sobre Karl Marx. Brincadeira, pessoal. Mas faz sentido, né? Faz sentido. É que a gente está na sequência, né, das aulas aqui. Faz todo sentido. O normal. Eu tô na fila ainda, hein? A gente tinha falado, já fala então. É o que eu vou te responder do que você falou do normal. Eu ia falar, na verdade, eu pensei que eu ia vir depois do Júlio, mas aí veio a Bianca, aí veio o senhor, veio a galera. Mas eu lembrei, a história que o Júlio contou acabou me lembrando muito vagamente, assim, mas acredito que seja muito mais normal da galera entender a história do Superman. Em qual sentido? Sentido de normalidade em qual ponto? O Superman ele é um alienígena, certo? Mas ele foi encaminhado para o nosso mundo quando era um bebê. E aí ele aprendeu os nossos costumes. Ele cresceu cercado por religiões, cercado por agricultores, jornalistas,
várias formas de coisas que são julgadas normais, empregos normais, pessoas normais. E mesmo assim, o normal para ele não foi ser uma pessoa como aquelas, foi ser o super-homem. Eu sei que é uma metáfora, é uma história de quadrinhos, mas assim, é bem o que eu queria expressar quando eu disse que o normal, ele, na esmagadora maioria das vezes, tem a ver com o número de frequência que acontece, certo? Nesse caso que eu acabei de citar, é um caso à parte, né? O caso do Superman, se não fosse fictício, seria uma história à parte, seria uma normalidade do bem. No caso, o ser do bem seria ser o normal, certo? Porque algumas histórias querem passar isso pra gente. A história do Superman é uma delas. A história do Batman, vários super-heróis. A gente tem, por exemplo, o Rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda. A gente tem muitas histórias de literatura e afins que querem mostrar pra gente que o normal é o certo, é o bem. Sendo que, na verdade, do meu ponto de vista, não é. O normal é o que acontece com frequência. E o dicionário Aurélio da língua portuguesa comprova o que eu estou falando. Mas é isso. Boa. É que tem uma questão aqui, digamos, de qual é o princípio do normal para o que o nosso autor está trabalhando, entendeu? Ele não está falando de normal no sentido de natural, naturalizado. Aliás, ele está falando de algo que é naturalizado, por assim dizer. Mas não é algo que é natural ou, digamos assim, fixo, sabe? Que nem o Superman, o Kal-El, para ele era natural voar enquanto ele estava na Terra, no ambiente da Terra. Perfeito. Mas foi normalizado para ele respeitar o ser humano, não se colocar como um Deus. Perfeito. E aí entra a questão da religião. Porque para o Peter Berger, o que é normal, na verdade, é o resultado de processos sociais que constroem e mantêm a realidade, entendeu? Perfeito. Entendi. Lá no Dossel Sagrado, ele vai falar que o ser humano ele vive, né, em um mundo socialmente construído que precisa ser constantemente mantido pela socialização, que é o aprendizado de valores e regras. E aí a legitimação, o que torna isso legítimo? O que torna isso, digamos, digno de ser verdade, entendeu? As explicações que estão por trás desses valores. Por que eu falo que o certo é respeitar, por exemplo, na sociedade ocidental, a mulher está lutando, pelo menos, né, em tese, estavam lutando pelos seus direitos de igualdade e equidade, né? Por quê? Porque as mulheres estavam, ou estão ainda, em situação de subalternidade em relação aos homens na sociedade ocidental patriarcal. Patriarcal. Porque há um valor constituído, normalizado, hipostasiado, que foi legitimado pela religião. A mulher é inferior. A mulher não serve para liderar na igreja. Isso aí é discurso do apóstolo Paulo, ou de alguém que escreveu em nome dele, né? Cartas Paulinas, entendeu? Então, a religião, ela legitima a explicação. Deus é quem disse isso. A Bíblia diz, entendeu? Joga a religião. A Bíblia diz que. A religião me fala que. Por isso que eu achei bastante interessante que o Júlio sempre está ponderando aqui. Depende da religião. Porque a gente tem a tendência de olhar sempre o cristianismo, né? Por ser guardado as devidas proporções, o Paulo e o Júlio estão aqui fazendo os balanços, né? Estão sempre trazendo esse ponto da balança que depende da religião. A religião ocidental, querendo ou não,
é o cristianismo, é essa cultura judaico-cristã, cristianismo católico, protestante, evangélico, reformado, messiânico, que aí já tem a mistura de cultura judaica com cristianismo e tudo mais. Então, essa leitura religiosa da vida legitima o que é normal. Aquilo que a sociedade chama de normal, então, lembrando lá que a gente falou, né, da exteriorização, objetificação e interiorização, né? Esse é o nosso processo dialógico a partir do Peter Berger, que eu falei para vocês, gravem isso. Está na cabeça do cara, está na cabeça do cara o problema dele, ninguém tem a ver com isso, deixa na cabeça dele. Aí, é igual vocês estavam falando, né, acho que o Júlio falou, do pensamento intrusivo. Aí ele acha um meio de exteriorizar aquilo, de externalizar. Ele bota para fora uma ideia e transforma ela num objeto, num vídeo, num áudio, numa mensagem, numa rede social, para falar das redes sociais. Ele externalizou aquilo. A pessoa que está lendo, ela vai, pode ou não, né, interiorizar. A partir do momento em que ele é interiorizado, as pessoas entendem aquilo como parte de um termo que o Peter Berger, aqui no Céu Sagrado, ele fala que é o nomos. Nomos, que é a ordem social. A partir daí, é normal eu dizer que o homem, para defender a mulher, o homem de verdade tem que ter arma. Se ele não tem arma, ele não consegue defender a própria família. O homem, pai de família, tem que ter armadeira, etc e tal. Defende o discurso armamentista. Defende o discurso da violência. Essa construção dessa normalidade coloca em volta dele um monte de pessoas que querem armas, que querem a violência. E uma hora ou outra pode ser que ocorra uma traqueostomia. Entendeu? Pode ser que ocorra, quem pegou referência pegou, não vou repetir. Pode ser que ocorra um desastre. Por quê? A religião, a sociedade, né? Ela transforma em normal, em algo que é parte da ordem social. Aí se alguém, por exemplo, se afasta dessa ordem, é considerado doido, considerado louco. No termo do Peter Berger, é anômico. Alguém fora da ordem social. Vocês devem lembrar, se vocês participaram de alguma aula de sociologia, que eu estava falando do Emile Durkheim, que ele vai falar sobre tipos de suicídio, né? Ele fala do tipo de suicídio anômico, que é quando para a pessoa, ele está, de novo, século XIX, então, Europa, pessoas quase sem problemas, agora, não sei. Então, para o sujeito que é considerado um suicida anômico, para ele as regras da sociedade deixaram de fazer sentido. Boa. Eu também gostei. Ficou bem caso, né? Bem estudo de caso. Eu gostei de estudar. Acho que eu vou escrever sobre isso. Fazer esse paralelo, né? Tentar pensar o Covid, ou se alguém quiser escrever, fica a dica aí. Se não escrever, eu escrevo, publico. Então, esse sujeito que foge dessa normalidade, dessa ordem social, ele é considerado anômico. Ele está fora das regras da sociedade, do padrão previamente estabelecido pela ordem social. E para o Peter Berger, naquele tempo pelo menos, a religião é historicamente o mecanismo mais forte de legitimação do normal. Por quê? A religião, ela dá para essas normas um fundamento transcendente. Não, isso aí não é o fulano que falou. Foi Deus. Foi orixá na boca do babalorixá. Porque isso daí quem falou foi... Tá na palavra, né? Tem um meme, tem um sketch do Melhores do Mundo, que é o Tá na Palavra, Oliveira. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Espero que dê para vocês ouvirem.
Deixa eu ver onde é que tá aqui. É esse aqui. Peraí. Me diz se vocês vão ouvir, por favor. Esse dia tão importante, Oliveira. Pastor! Ele está escrito na palavra. Não estão ouvindo, né? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo sim. Tá, vou colocar de novo. Quer dizer, é mais legal assistir também, né? Se tá na palavra, é verdade. E esse Tá dia bom. tão importante, Oliveira. Pastor! Ele está escrito na palavra. Não estão mais ouvindo, né? Tamo sim. Não? Ah, beleza, então vai. Está na palavra. Que livro? Que Tá aí, livro? no livro de Epitoteles. Tá aí. Epitoteles. Achei! Achou? Aí, achou. Achei. Epitoteles, tá Achei, aí, ó. porra. Tá aqui, ó, Achou? Aristoteles. Versículo 3, Coríntios 0. Versículo 3, Coríntios 0. Tá escrito. Tá escrito, povo de Deus. Tá escrito. Tá escrito, meu povo. Todo aquele. Todo aquele. Todo aquele lugar. Todo aquele lugar. Onde se reúnem os irmãos. Isso aí que o pastor acabou de falar. Esse lugar é um lugar próprio para reuniões. A cara dele. Aleluia! E esse dia é tão importante, Oliveira. Fala, pastor! Ele tá escrito. Eu não aguento, cara. Tem esse daqui, assistam esse, cara. Queima no Fogo Divino. Isso daqui é... Não vou colocar, assistam. Queima no Fogo Divino. Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Vou mandar como um material complementar. Né? Depois eu mando para vocês. Tem que abrir o WhatsApp aqui. Olha, tanto de meme, né? Basta procurar. Acabei de estragar meu algoritmo. Olha isso. Mas eles têm bastante coisa aqui legal de religião nessa mesma, né? Missa redonda. Vou caçar um trecho. Imagine poder criar o que quiser. Não, mas sem áudio. Propaganda não. Achei ofensivo, até no Corinthians. Até no Bíblia, Corinthians perde. Cordeiro de Deus, tem de piedade de nós. O que é isso, meu filho? Que música infernal é essa? Nem o capeta consegue entender o que esse homem tá cantando. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Essa parte técnica da emissora tá muito bagunçada, viu? E tem mais. Hoje tem um padre diretor aí que vai assistir a gravação do programa, vocês sabiam? Né? Então vamos caprichar aí na parte de vocês, que eu quero ver um programa impecável hoje, viu? Tá certo, engraçadinho. Estou de olho em vocês, viu? Vou embora. Graças a Deus. Olha aqui, ó, seus filhos da puta. Vocês vão tomar tudo do tapa rosqueado de vocês, viu? Me respeita, solta a vinheta, 3, 2, 1! O nome do quadro é Missa Redonda. Tipo mesa redonda, né? Ficou claro, mas tem gente que não curte futebol. Missa Redonda. Falei, eles já iam falar. Estamos começando mais um programa Missa Redonda, o programa dominical favorito da família cristã brasileira. Você me conhece? Eu sou Dom Goulart, cardeal legal. Aqui do meu lado, o homem que sabe tudo de missa, Dom Pedergan. E do outro, o bom Batina de Goitacás, Monsenhor Tomás. Domingo é dia de missa, Missa Redonda. E o programa já começa Perdão, é que eu esqueci lá no camarim. Pode colocar aqui do lado. Ó o coroinha, cara. Tem essas coisas, né? Eu esqueci lá no camarim, de forma que ele... É ao vivo. O programa é ao vivo. E o programa de hoje é
Nossa, Santa mano. Agenda. No próximo domingo, na Santa Casa de Adamastor, o Bom Pastor, vai estar acontecendo o 6º Encontro Regional dos Coroinhas. E o mais interessante é que quem levar 1 quilo de alimento vai ter o que comer durante o encontro. 5h30 da manhã. Nem padeiro assiste. Nem o padeiro assiste. Se cair de 4, levanta, mas... Teve umas piadinhas sobre, né? Mas fala sobre o Fábio de Mello. Quem mais tá? Vai dar José Sarney. José Sarney. José Sarney, com a filhinha dele. Bem novinha. Pequena Rosiana. Pequena Rosiana, exatamente. Rosiana, pequena Rosiana, bem novinha. Ela não tinha nem... Enfim, depois eu mando para vocês lá e vocês vão fuçar, tá bom? Vou voltar aqui para a gente finalizar o cerne da nossa aula. Então, eu perguntei para vocês quem é que define, né, o que é normal. Daí a gente começou a dialogar a respeito e agora a gente vai para frente. A fragilidade dos mundos sociais. Para o Peter Berger, todo mundo, né, o mundo todo socialmente construído é por natureza precário. Aí vai falar sobre mundos sociais, são construções humanas, são precários, estão em risco permanente de caos. Não de isso aqui, quer dizer, o mundo construído, ele não existe em si mesmo, mas ele depende de uma adesão constante das pessoas. As pessoas precisam aderir a essa construção. Quer ver que maluco? Quer ver que maluco? Até eu sei que tem alguns de vocês talvez não gostaram da aula da Semana de Conhecimentos Gerais sobre questões de gênero, né? Identidade de gênero e tudo mais. Porque ela não está falando de sexo enquanto biologicamente definido. Está falando sobre identidade de gênero. E a maluquice, por assim dizer, está em que o que é socialmente construído é precário. O que faz de uma mulher uma mulher? A Paula Pantini já olhou para os lados ali, regalou. Vocês não ligam a câmera, fica só ela aqui, eu vendo ela. Então, para mim, estou falando com ela aqui. O que faz de uma mulher uma mulher? Falem, mulheres. O que faz de uma mulher uma mulher? Pode responder aqui? Você não é mulher. E nem o Ed é mulher, pelo que eu saiba. Não, mas calma aí, mas a biologia tá aí para isso. Não, eu vou te mutar aqui que eu quero ouvir uma mulher. Ah, isso daí é feminismo. Censura. Eu quero ouvir uma mulher falar o que faz de uma mulher uma mulher. Pode ser uma frase que está excelente. A gente não vai debater sobre isso. Bianca, a sociedade... Ah, mas você citou Simone de Beauvoir, eu vou dar um desconto. A sociedade molda o comportamento da mulher. Tá vendo? A mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. É isso. Entendeu? É uma construção. Isso aqui. Calma aí, cara. Não faz isso comigo não, cara. Quarta-feira. Com toda certeza, a sociedade te transforma em mulher. Mas minha amiga que fez um ultrassom agora descobriu que vai ter uma menina, não acho isso. Então, o gênero, o sexo da bebê é um sexo feminino. Aí o médico, na hora do ultrassom, ele pode falar, olha, o bebê é de sexo feminino. Mas a maioria opta por dizer, é uma menina. Nilcélio, Cara, eu tô ficando nervoso com isso, pelo amor de Deus. Tá vendo? Porque na aula, é por isso que é importante, eu gostaria que, pelo menos no nosso grupo, isso se acendesse, essa percepção crítica dessa ideia, de diferenciar o que é
Olha, estão até adicionando os pastores, brincadeira. De diferenciar o que é sexo biológico e o que é identidade de gênero, entendeu? Sexo biológico é eu nasci homem. Não, eu nasci uma criança de sexo masculino, com o órgão genital, né, com o cromossomo XY. Isso daí é o que a professora estava falando lá na aula. É importante a gente saber isso, porque quando a gente coloca que mulher é quem nasce com o aparelho sexual feminino, a gente está dizendo que ser mulher é ser feminina. E daí quem nasce com sexo feminino, mas não se entende como a sua identidade, o seu organismo, a sua mentalidade, a sua formação, a sua orientação sexual, por assim dizer, né, de desejo, de prazeres, etc., é encontrada em alguém do mesmo gênero sexual, mulher que gosta de mulher, ela é colocada de lado. Então, ela não é mulher. Então, porque ela se veste, né, elas falam, as caminhoneiras, elas mesmas falam, eu sou mais caminhoneira. A identidade de gênero é uma construção social. Eu nem vou estender mais, que eu já vi que dá pano para manga, a gente pode conversar sobre isso em outro momento. Mas é uma construção social, entendeu? Outra construção social, e a gente foi no mais apimentado, né, de cara. Fala, Bantinho. Professor, eu ia falar que eu danço quadrilha, graças a Deus, é muito legal. Quem não dança, dance. Mas tem umas mulheres que dançam muito bem. E a gente fica até sem saber, com todo respeito a elas, o que é. Que a gente olha assim, caramba, que mulher linda dançando. Aí a gente, caramba, não é 100% mulher. Com todo respeito a todas, assim, eu admiro muito, são extremamente talentosas. Mas é que é muita coisa nova nessa nova geração. Quadrilha, você falou, né? Quadrilha é tipo de festa julina? Tá. Porque a construção social, o nomos, a normalidade, as normas sociais que estão sendo estabelecidas por diversas instituições, que o Peter Berger vai falar que a religião é a maior delas, mas nesse caso está deixando de ser, pelo menos na questão da identidade, parece estar deixando de ser, porque outras instituições estão mostrando que gênero é a construção social, entendeu? Se eu for utilizar o aspecto religioso, cristão, né? Deus criou homem e mulher. Deus criou, até a piada infame, né? Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo. Deus criou Adão e Eva. Aí você vai no hebraico, muda 2 letras. Homem é Ish, mulher é Ishá. Quem dá o nome de Eva não é Deus, é Adão. Deus dá o nome para a mulher, Deus dá o nome para o homem, por assim dizer, na narrativa do texto bíblico, ele dá o nome para o homem, para o ser humano, de ser humano, que é Adão. Adão é tipo feito da terra, feito da argila, etc. Tipo assim, um pedacinho de barro, entendeu? Deus dá o nome para ele de ser humano. Daí, depois que eles fazem a sua cagadinha, fazem o seu pecado, na narrativa do texto de Gênesis, Deus condena a mulher a ter dores de parto, condena os dois à morte. O homem renomeia a mulher de ser humano, e os dois eram ser humano.
Os dois eram feitos do barro. Quem dá o nome de Eva é Adão. Ela devia ser chamada de Adão também. Mas o Adão, o ser humano, o primeiro ser humano, renomeia o segundo ser humano para dizer ela é quem gera a vida. Nós estamos condenados à morte. Deus acabou de condenar a gente à morte. Mas a partir dela a gente vai virar essa história. Então, o seu nome agora vai ser geradora de vidas. É tipo isso. Seu nome vai ser Eva. Não é Eva de banda Eva, né? É Eva de a geradora de vidas. Tipo assim, seu nome vai ser maternidade. É tipo isso que ele quis dizer. Então, ele renomeou ela por um utilitarismo, por assim dizer. Tá vendo como uma norma social, uma regra. Deus criou Adão e Eva. A gente começa a perceber que é uma construção, vai perdendo sentido esse argumento de Deus criou assim, mas é que é natural, tarará. Não vou entrar no gênero de novo, vou tentar ir para frente. Os argumentos vão caindo por terra à medida que a gente percebe que são construções sociais. Até, acho que foi a Bianca que falou, né, que a ciência, infelizmente, vai ficando de lado. Quando a ciência está em jogo, a demonstração empírica, o raciocínio racional, né? Quando a ciência está adiante, existe um método a pensar a respeito das coisas, método científico. Tem sim, aí, como eu já falei, né, a gente tem que considerar em alguns aspectos também as culturas, né? Enfim. Mas daí eu corro o risco de entrar para uma normalidade construída socialmente. Reformas, mudanças culturais, né? É isso que a gente está olhando. Bora para frente. Mecanismos de transformação. E aí a gente olha que essa manutenção do mundo, ela ocorre por diversos mecanismos sociais. O primeiro que o Peter Berger vai falar é a socialização, pelas quais os indivíduos aprendem desde cedo o que é certo e errado. Aprendem desde cedo certas práticas naturais. Na sua casa é normal xingar? Na minha casa tá entre ok e aceitável, depende. Xingar, tipo assim, xingar no trânsito. Eu xingo no trânsito com o vidro fechado, que eu não sou doido, né? Pode ter um Kirk na minha frente. Então, é normal? É natural? É ok? É ok na sua casa o menino lavar a louça? O menino participar dos afazeres da casa, o pai, o homem, também fazer os afazeres é demais, né? Também participar dos afazeres da casa é natural. Na cultura do Senegal, varrer o chão é coisa de mulher. Olha a construção social, tá vendo? A partir de uma cultura, a partir de uma religião. Eu trabalhei durante um tempo numa indústria e chegou uma galera do Senegal, a gente estava conversando, e alguns simplesmente se negavam em varrer o chão da fábrica. Tinha um dia específico na semana que todo mundo participava da limpeza ali, e eles não queriam encostar a mão na vassoura, até um ficava dando para o outro, assim, como se estivesse dando um grande brinquedo, né? Um grande, tipo uma boneca. Fala assim, isso é coisa de menininha, entendeu? E eu perguntei, mas por que vocês não querem varrer o chão? Não, na nossa cultura, varrer o chão é coisa de mulher. E tinha, tipo, várias mulheres na indústria. Eu falei isso para uma das mulheres que estavam lá na frente, na liderança, e ela falou assim, pois aqui no Brasil todo mundo varre. Deu uma vassoura na mão dele e falou, vai varrer ali naquele lugar. Que teve que... É uma construção social, aprende-se naturalmente
desde a infância. Aprende-se desde a infância que algumas coisas são naturais. Da mesma forma, a família, a escola, as instituições religiosas, as organizações de trabalho, são espaços que são centrais nesse processo. E aí, a partir desse mesmo mecanismo, né, segundo o mecanismo, é o controle social, que age ali de uma forma mais explícita para reprimir desvios. O que a família faz? Vai castigar, vai gritar, vai punir, vai bater. O que a igreja faz? Vai excluir, vai disciplinar, vai chamar atenção. Né? A escola também tem diversos setores, né, de sanções. Alguém comentou aqui, deixa eu ver. Muito conveniente essas coisas que as mulheres fazem. Né? Muito conveniente. Podia ter uma regra, né? Só as mulheres ganham aumento em março, os demais ganham em junho, porque março é mês das mulheres. Né? O resto vai ganhar só em julho, né? Que tem o dissídio, então só em julho vai receber o aumento, mas as mulheres vão receber em março. É uma regra social. Podia definir, né? Então, a partir de qual é o mecanismo de controle social, assim as normas, as sanções, as punições, exclusões, estigma. Deixa seu tio, não vai conversar com seu tio, não, seu tio é meio doido. Mexendo com essas coisas de comunismo, né? Tá mexendo com esse negócio de tal coisa, deixa ele para lá. Até o estigma loucura atua como uma certa barreira para proteger a dita ordem. Para o Peter Berger, esses mecanismos não são suficientes, mas é preciso que algo forneça uma legitimação mais profunda, que seja capaz de explicar não apenas como as instituições, como que as instituições vão fazer, mas também o porquê. E por isso o Peter Berger vai elevar a religião a esse ponto mais alto de controle. Essa religião, ela vai explicar os porquês. Por que a religião, por que a instituição religiosa, por que a família age assim, assado. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Se a religião majoritária aí, né, no Ocidente falando, mulheres sejam submissas. Por quê? Porque assim, 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 a Bíblia diz, está escrito, né? Como é que é? Está na Escritura, Oliveira. E daí a igreja ela funciona, então, como esse recurso simbólico que inscreve o mundo humano em uma ordem cósmica. Então, hermetismo, né? Hermetismo. Assim como é aqui, é lá em cima. E as religiões bebem disso também, né? Em algumas coisas o hermetismo tem alguns pontos legais de você olhar, de analisar, mas daí algumas outras normas parecem não fazer sentido. Pô, se da mesma forma como é bagunçado aqui embaixo, é lá em cima, ou da mesma forma como há injustiça nesse plano, será que no plano também tem? No outro plano também tem? Então, tá vendo? Essa forma de mostrar que a religião, né, que as coisas são como são porque Deus o quis, porque a entidade, é o meu orixá, é assim, né? Não, porque eu sou filha de Ansan, eu sou, como é que é? Filha de Oiá, né, que é mais braba. Filha de Oiá. Então, quer dizer, está naturalizado, a religião está colocando ali seus moldes, né? Então, essa religião é realmente por assim dizer, essa manifestação última, né? Essa manifestação última. Então, aí vamos pensar nessa atualidade do conceito. Volta. Nessa atualidade do conceito. Na modernidade, a secularização, de certa forma, fragmentou o monopólio religioso. Para o Peter Berger, lembra que eu falei que ele volta atrás e tudo mais, né? Ele falou que beleza, acho que o Pantinete já foi, deu boa noite aqui. A gente está indo para o final da aula já, tá? Então, para o Peter Berger, a religião ia perder o seu valor, né?
ia perder essa importância, por assim dizer, e haveriam outras ações, outras instituições que tomariam lugar. Para ele, seria a ciência, política, as ideologias de consumo, né, que disputam ainda hoje o papel dessa manutenção do mundo, dessa manutenção da ordem social, da normalidade. Aí, como a gente falou, né, a mídia, as redes sociais, por exemplo, que vão guiar, né, alguns aspectos, produzir narrativas coletivas. Então, a secularização, ela quebra o monopólio religioso e aparecem novos agentes. As redes sociais que a gente começou lá no início, elas criam novas narrativas coletivas. Até vocês bem comentaram, né, que antes eu ficava só com o pensamento intrusivo aqui, agora o Júlio, né, comentou. Agora, se eu colocar qualquer besteira que está na minha cabeça na internet, pode ser que eu encontre um grande clube, né? Já no tempo do Orkut, né, o tal do Odeio Trabalhar Segunda-feira, que era a comunidade que mais tinha membros no Brasil, e daí para coisas piores, né? E daí para a gente combina de sair na mão no meio da rua, por divergência ideológica, política, racial, partidária e tudo mais. Mas a religião retorna. A religião retorna em tempos de crise. As pessoas ainda buscam na religião esse certo amparo. A religião permanece relevante nesses contextos de crise, nos momentos de guerra, de pandemia, instabilidade econômica. Sempre vem o recurso sagrado, como essa resposta, né? Essa anomia, essa falta de normas, de regras, falta de lógica, né? Daí, novamente, a gente vê que mesmo sem o monopólio, a gente está numa sociedade semi-secularizada. Por quê? Pelo menos teoricamente, as decisões no governo, as decisões na justiça, as decisões na escola, não são, no trabalho, não são necessariamente guiadas pelo líder religioso, pela religião primordial, ali, né? Pela religião majoritária. Então, nós estamos nessa sociedade semi-secularizada, por assim dizer, mas a religião está lá ainda. Está lá ditando as regras, está lá mostrando algumas forças mais eficazes ali, que ela é uma dessas forças mais eficazes, que vai oferecer sentido, proteger o mundo humano da desordem e tudo mais. Então, nós vemos essa... Aí já falei, né, sobre algumas dessas instituições, então vamos fazer uma síntese final para a gente ir embora. Mundos sociais, portanto, ou seja, mundos que são socialmente construídos, são frágeis, precisam de uma manutenção. Como eu mantenho um mundo que é construído, que é moldado, que é planejado, por assim dizer, eu mantenho através de valores e regras moldados, que são tornados naturais, são naturalizados. E daí a religião, ela faz essa legitimação última, e posso falar a partir da ciência. Muitos vão aceitar de primeira, né? Não, olha, pesquisas científicas indicam, foi publicado em revista científica renomada, citado, enfim, tem ali sua relevância, a revista e tudo mais. Tem essa legitimação científica na academia. Tem a legitimação da mídia. Olha, os jornais estão falando, os jornalistas, né, os influencers na rede social, na mídia. Assim como vocês falaram, né, antigamente era o Faustão, o Jô Soares, né, o Bial, conversava com um monte de gente. Aí depois foi passando para os influencers, né, de mídias sociais.
mas ali depois de algum momento em que a crise, né, que é uma anomia, né, as coisas parecem desandar, a religião aparece como essa legitimação última. E não precisa ser necessariamente um líder religioso. Às vezes é a religião do influencer, às vezes é a religião do político, a religião daquele grupo, os valores simbólicos daquela religião, os valores simbólicos, as normas, as regras daquele grupo religioso. Isso daí vai entrando para a sociedade, vai sendo internalizado, lembrando do nosso processo dialógico do Terberger. A pessoa está com um problemão. Sei lá, vamos voltar para o tempo da pandemia, né? Por mais tenso que seja. Muitas mortes. Vamos tentar procurar uma resposta para isso. Qual é a resposta? Por que isso está acontecendo com o mundo? Está acontecendo com o mundo isso tudo porque a Lady Gaga veio no Brasil e fez um sacrifício assim assado lá no hotel de Copacabana. Isso daí aconteceu antes da pandemia, tralalá. É uma explicação religiosa, claro, dentro de fazendo já a classificação disso como teoria da conspiração, né? Mas é uma explicação religiosa. Ela fez um sacrifício XYZ. Fez um sacrifício lá e entregou o Brasil nas mãos do diabo. Então, por isso é que veio tanta maldade assim. Daí, o que nós vamos fazer? Vamos cancelar o visto dela. Ela não pode entrar aqui mais, tarará. Não vai mais ter verba pública para ela, porque ela trouxe o capiroto na mala. Tá vendo como a religião ela se tornou isso? Essa interpretação dessa bolha. A ciência. A gente não tem os dados exatos, né? Mas alguns vão dizer que foi no laboratório lá, que estava no meio de uma cidade, e daí houve uma falha, uma quebra de segurança, e o vírus foi transitar no meio da cidade, né? O vírus saiu do laboratório, provavelmente na roupa, na mão, dentro de alguém, e foi para a cidade, da cidade foi para o mundo, né? Uma cidade grande e tudo mais. Alguns vão colocar aí. Por que a pandemia? Porque alguns continuam sendo anti-vacina. Várias perguntas, várias respostas, né? Mas legal, pessoal. Só para a gente finalizar, então, a nossa aula de hoje, Religião e Controle do Mundo. Nos encontramos na nossa próxima aula. Já mando para vocês lá os materiais, né, que a gente usou lá em Ciências Sociais, ok? Bom descanso a todos. Finaliza a nossa aula aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.